Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando um pouco sobre intervenção federal, aqui com o nosso convidado, o professor Lauro Gurgel, que é professor da UERN e mestre em Direito Constitucional pela UFRN. Lembrando que você pode também assistir aos programas anteriores e, sem fins lucrativos, pode divulgar também, desde que citada a fonte. Isso é muito importante. E nós vamos continuando aqui o nosso papo com o professor Lauro, né, Val? Verdade, Joyce. Vamos fazer uma pergunta interessante, não é? Para o professor Lauro. Vai ser um bloco mais curto, mais paybola aqui, o último bloco mais rápido. A intervenção, Lauro, está valendo? Pode essa decisão ser revogada ou anulada? E se ela está valendo é só para o Rio de Janeiro, pode vir a chegar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que tem uma situação, no mínimo, de segurança, não vou dizer semelhante, mas o negócio aqui está ruim também. Veja bem, uma pergunta interessante. Já está valendo, né? O presidente faz o decreto, submete ao Congresso Nacional em 24 horas, isso já aconteceu, o Congresso já autorizou, a intervenção ela já está em plena aplicação, né? Agora, o decreto diz que é no Rio de Janeiro, só em matéria de segurança pública. Então, por aquele decreto, por aquela situação, ela não pode se estender ao Rio Grande do Norte. Aí você diz, isso quer dizer que no Rio Grande do Norte não terá intervenção? Pode ser que sim, por um outro decreto, mas vai ter que ter a motivação, vai ter que ter a mesma sequência que foi feita lá no Rio de Janeiro, né? Também a pergunta se pode ser revogado ou anulado a qualquer tempo. Embora o decreto diga que é até 31 de dezembro, se o presidente da República disser não faz mais sentido a intervenção, já resolvemos, ela já atingiu sua finalidade, já cumpriu, já voltou à situação de segurança pública, não é? A sensação é importante, pessoal, olha, sensação de segurança pública é diferente de existência de segurança pública. Você pode ter policiais, viaturas, mas mesmo assim a população se sentir insegura. Enquanto a população se sentir insegura, como eu disse no bloco anterior, com medo de ir à rua, com medo de ir à padaria, com medo de andar sozinho, com medo de ser furtado, com medo de ser assaltado, se você tiver essa sensação, isso é insegurança. Então, teoricamente, pode haver intervenção no Rio Grande do Norte? Sim, a qualquer tempo, a qualquer momento pode haver, mas tem que ser um decreto específico, uma causa específica, uma motivação diferente, não é mesmo do Rio de Janeiro, ela não pode se estender aqui. E o presidente pode revogar a qualquer momento, e o judiciário poderia anular? Sim, se identificasse alguma falha no processo de definição, né? Você extrapolar o limite, se estender para outra área que não seja de segurança. Se o decreto tivesse alguma inconstitucionalidade, tivesse algum erro, alguma falha técnica na elaboração, não é? Ou se houver excesso na aplicação das medidas, é claro que o Poder Judiciário pode atuar, pode controlar isso aí. Mas o Poder Judiciário não pode chegar e dizer assim, presidente, não decreto, porque isso não é motivo para intervenção. O Judiciário não pode interferir, porque isso aí é uma livre definição, que a gente chama juridicamente de discricionariedade, não é? Está na atribuição, na competência do presidente da República, e somente dele, e de ninguém mais. É uma escolha dele, uma opção dele, no caso específico para manter segurança pública, né? Outros casos não, depende de outro tipo de provocação, mas nesse depende exclusivamente dele, que submete ao Congresso, que acata ou não. Como acatou, a intervenção está existindo. Essa é a diferença. Professor, o senhor até já comentou a situação do Rio de Janeiro, mas como o senhor mesmo já falou, vários outros estados também passam por essa situação calamitosa quanto à segurança. Mas especificamente no caso do Rio, o que deu ensejo a essa intervenção que não justificaria no caso de outros estados? No caso do Rio de Janeiro, há vários fatores. Há aqueles que foram apontados mais diretamente. O próprio governador, depois do carnaval, concedeu entrevista e disse que realmente não estavam preparados, não conseguiram controlar a violência. Então a Rede Globo divulgou muitas imagens, né, selecionou, fez uma edição, né, de vários crimes acontecendo no Rio de Janeiro. Embora a Rede Globo ela goste muito de fazer isso, né? Quando ela quer passar um ponto de vista, ela concentra as imagens, ela concentra os programas e ela divulga, ela dá uma ênfase muito grande, então ela destaca muito aquela questão, né? Então o próprio governador deu uma entrevista dizendo que
não tinha conseguido o controle. Isso porque ele mesmo, antes do carnaval, convidou inclusive a população a visitar o Rio e curtir o carnaval lá, porque estariam todos seguros, né? E depois ele veio, então, a público. Então, essa situação... Porque o Rio de Janeiro, tudo que acontece no Rio de Janeiro ganha uma dimensão nacional, ganha um destaque muito grande. Lá é sede de grandes emissoras de televisão, lá é sede de grandes jornais, enfim, da grande mídia, não é? É uma cidade que recebe muitos turistas, é uma cidade de um destaque muito grande, né? Que recentemente organizou grandes eventos, né? Então, lá, e também convenhamos que aquela situação dos morros e das favelas, né? Elas são extremamente graves. No Rio Grande do Norte, em outros estados, pode estar acontecendo aquilo? Pode sim, pode não ser na mesma quantidade, mas pode haver sim insegurança. É aquela mesma pergunta que eu fiz. Você se sente tranquilo sair à noite, por exemplo, conversar na calçada com seu vizinho? Você se sente tranquilo sair à noite na sua cidade? Você dorme com as janelas da sua casa abertas? Você fica tranquilo de lavar seu carro na calçada com o portão da sua casa aberto? Né? Enfim, são essas questões. Se você me disser que sim, que está tudo tranquilo, não há nenhum risco de problema de segurança pública no Rio Grande do Norte. Mas se você responder que vive amedrontado, assustado, com problema de falta de segurança, é claro que teoricamente é porque se mostra que o Estado é ineficiente, que não está conseguindo resolver esse problema. Então, se se aplicou para o Rio de Janeiro, por que não pode se aplicar para o Rio Grande do Norte? Pode ser, sim, eventualmente, vir isso acontecer. Mas, assim, intimamente, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ela vai se limitar mesmo ao Rio de Janeiro. E lembrando que nós estamos falando aqui nos casos de pôr fim a essa instabilidade, né? No caso, na área da segurança pública. Existem outras causas que podem ser já intervenção. Outras causas que podem haver. Passar muito tempo sem pagar a dívida, não prestar contas, não fazer transferência para os municípios, não aplicar em saúde e educação o mínimo exigido, tudo são causas de intervenção. Mas nenhuma dessas tem sido apontada como necessária. O assunto do país hoje é intervenção diante da insegurança pública. Por isso que eu digo, teoricamente, pode ser esse o motivo de uma futura intervenção. Mas acho que não vai acontecer. Professor, nós poderíamos continuar. Com certeza, mas terminou o tempo? Acabou. Ave Maria, pelo menos. Infelizmente, verdade, o programa Cidadania vai chegando ao fim. Hoje passou muito rápido, né? Foi assim, vapt-vupt, mas eu tenho certeza que o amigo e amiga de casa gostou, né? Se ligou, um tema muito importante, e como o professor Lauro destacou, infelizmente pode vir a chegar aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Eu digo, infelizmente, eu disse de propósito, ou felizmente, pela parte da segurança pública, com todo o respeito que eu tenho, parece que se viesse, nesse momento seria de boa acolhida, tamanha insegurança que nós nos encontramos. Mas valeu, pessoal, a gente volta na próxima semana, né, Joyce? Com mais um tema, com mais um convidado, realmente a gente tratando você efetivamente como cidadão, você fazendo esse programa ser diferente. Valeu, pessoal, até a próxima semana com mais um Cidadania. Professor Lauro, obrigada pela presença, esteja sempre convidado, Cidadania está de portas abertas para lhe receber. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Obrigada, professor. Até mais. Até o próximo Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.